Olá, bem-vindos a mais um webinar da APH. A pandemia continua, mas não há de ser mais teimosa do que nós. Nós continuaremos a estar presentes e próximos da nossa comunidade, nem que seja através destas iniciativas com webinars e webisódios. Hoje vamos falar do acesso em proximidade à terapêutica. Como sabem, nós tivemos o nosso Dia Mundial ontem, Dia Mundial da Hemofilia, e foi este o tema que nós levamos à nossa comunidade e também à comunicação social. Antes de começarmos, relembro que esta sessão será gravada para mais tarde publicarmos na nossa página de YouTube. E quem não quiser que o seu rosto apareça nas imagens, pode desligar a câmara. As pessoas que conhecem os nossos webinars já estão habituadas a isto, já conhecem o procedimento. Os microfones também devem estar desligados, a não ser que lhes seja dado a voz. Por outro lado, vamos querer, claro, ouvir as vossas perguntas. Ao longo da sessão, por favor, façam as vossas perguntas usando a função bate-papo e enviando as perguntas para mim, Nuno Lopes, APH, diretamente, e indicando a quem se destinam as vossas perguntas e comentários. Eu tentarei que todas elas sejam respondidas no final da sessão. Hoje temos connosco o Dr. Ramon Salvado, nosso velho conhecido e aliado do Centro de Referência de Coagulopatias do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e o Dr. Francisco Machado, dos Serviços Farmacêuticos, também do CHUC, aos quais agradeço desde já a presença. A primeira parte desta sessão, ou na primeira parte desta sessão, nós vamos passar uma versão mais curta do episódio que a APH publicou e estreou na sexta-feira à noite sobre o acesso em proximidade à terapêutica. Quem não teve a oportunidade de ver esse episódio, terá agora uma versão mais curta. Mesmo assim, será uma meia hora em que ficamos a conhecer o trabalho dos bastidores e os resultados na vida real dos protocolos, ou neste caso do protocolo de proximidade desenvolvido pelo CHUC. No final teremos a oportunidade de dirigir as perguntas aos doutores Ramon Salvado e Francisco Machado e também à APH. Cá estaremos para responder a qualquer pergunta que façam à vossa associação. E por favor, vamos aproveitar esta oportunidade para dialogar, para comunicar e fortalecer os laços que devem unir a nossa comunidade, tanto a parte clínica como a parte farmacêutica, como a parte das pessoas com hemofilias e os seus cuidadores. Se quiserem, durante a exibição do vídeo, até para tirarmos um pouco o pulso a esta situação do acesso em proximidade, podem colocar no bate-papo a vossa modalidade de acesso à terapêutica. Por exemplo, eu vou aqui fazer um exemplo do que se pode dizer se quiserem. Deixe-me só ligar aqui para o bate-papo para todos e vou enviar a mensagem que provavelmente poderá ser, aliás, é de certeza a minha situação atual. Portanto, se virem no bate-papo, eu coloquei seguido em Santa Maria, recebo a terapêutica diretamente em casa, bem acondicionada, processo simples, opção minha. Isto é importante que ao longo do vídeo nós consigamos também saber que tipo de modalidade é praticada ou que tipo de modalidade vocês optaram por ter no que toca ao acesso à proximidade ou à terapêutica. Esta informação não surgirá no vídeo, apenas surge no bate-papo, mas servirá para conhecer a realidade da assistência em proximidade ou não. As nossas opções serão sempre de relevar. Portanto, o meu realizador desta sessão é o nosso colega de direção, José Caetano Martins, que irá começar a passar o vídeo que, entretanto, legendamos para melhor compreensão de todos. Caetano, por favor. Olá, bem-vindo a todos a esta sessão integrada no
o episódio 20 e 21 da APH, que vai tratar sobre o envio da terapêutica domiciliária à farmácia de proximidade. E estou acompanhado por 3 pessoas. Estas pessoas são o Dr. Jorge Tomás, diretor do Serviço de Imunoterapia do Chuc, o Dr. José Feio, diretor do Serviço Farmacêutico do Chuc, e o Dr. Francisco Machado, que é farmacêutico do Serviço Farmacêutico do Chuc e é um membro ativo do Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas. É com muito gosto que estamos a participar hoje, dia 17 de Abril, que é um dia muito importante para a Associação Portuguesa dos Doentes Hemofílicos, a APH. O Centro de Referência do Chuc, o Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas do Chuc, foi criado em 2017. Ele, obviamente, que é focado no doente e com coagulopatias congénitas e o seu propósito é, obviamente, sistematizar de forma organizada os cuidados ao doente, garantindo a excelência do atendimento e oferecendo também patamares de acessibilidade e confiança superiores e de empenho, que traduz um empenho, quer dos próprios doentes através da sua associação, quer também da estrutura hospitalar. Nesse sentido, trata-se, obviamente, de uma patologia com uma forte componente terapêutica medicamentosa que importa garantir de modo personalizado e desenhada para oferecer aos doentes a qualidade e a segurança que todos nós queremos, quer a nível dos fármacos, quer a nível dos processos de atendimento. Portanto, o Centro de Referência necessita de ser uma estrutura permeável, uma estrutura que não funciona em silos, isto é, acastelada no seu conceito, mas uma estrutura aberta, antes de mais, e focada, como já disse, para os seus utentes, mas integrando todas as estruturas hospitalares. E a farmácia é, obviamente, uma delas. Quero agradecer também ao Dr. Ramon Salvado, a ele se deve, sem dúvida, a criação deste centro de referência, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e hoje, de uma forma muito mais direta, aos serviços farmacêuticos aqui representados, como já foi dito, pelo Dr. José Feio e pelo Dr. Francisco Machado, têm sido peças fundamentais. Nestes tempos de pandemia, para o qual não estávamos em absoluto preparados, houve que improvisar de alguma forma a continuação do tratamento e do acompanhamento dos nossos doentes, pessoas com coagulopatias congénitas. Para isso, a nível assistencial, pensamos que uma estratégia, mudar estratégias assistenciais para uma telemedicina ou consulta telefónica seria o apropriado para continuar a dar o apoio suficiente necessário e sempre disponíveis para poder solucionar os problemas que surgissem no dia a dia das pessoas com coagulopatias congénitas. No entanto, faltava-nos uma pequena peça que não deixava neste perfeito ordem que nós tínhamos hoje, a nova realidade que nós tínhamos pensado. E era como conseguíamos chegar ao tratamento aos doentes. Como sabem todos, o tratamento da hemofilia é um tratamento hospitalar, de farmácia periférica, portanto, os doentes normalmente vêm ao hospital a recolher os tratamentos que é necessário para a produção, como neste caso, todos sabemos, que se faz terapêutica domiciliária. Aí é onde o papel dos serviços farmacêuticos chegou de uma forma determinada. Em base a um programa que eles já tinham iniciado de envio de medicação para farmácias de proximidade em doenças raras, aproveitamos este engrenagem que tínhamos já adquirido para, de alguma forma, implementá-lo também nas pessoas com coagulopatias. E daí recebemos todo o apoio necessário por parte dos serviços farmacêuticos que foram absolutamente espetaculares nesse sentido e que nos dão, já neste momento, uma perfeita autonomia para poder tratar de alguma forma servir aos nossos doentes, às pessoas com hemofilias, de uma forma integral. Mas
Isto, logicamente, não é feito de um dia para o outro. Isto tem muito trabalho de base, tem um esforço impressionante por parte dos farmacêuticos. Eu fazia uma pequena introdução explicando que Portugal é um país em que o medicamento é muito hospitalocêntrico. O que é que isto quer dizer? Temos muitos medicamentos a ser cedidos por via hospitalar para os doentes utilizarem no seu domicílio. Isto tem dois grandes motivos. Um é segurança, em que, tendo em conta as particularidades, as necessidades dos doentes que nós seguimos, há uma fase inicial, quando se prescreve determinadas estratégias terapêuticas, em que os doentes têm que estar monitorizados mais intensivamente e têm que se ver como é que se adaptam à terapêutica. E o outro, não podemos deixar, nós não somos um país rico, são também questões económicas. Como é que o desafio surgiu? O desafio surgiu numa análise durante o início do programa de intervenção que eu esteve sujeito, que nós fizemos em relação aos doentes que nós servimos. Nós servimos cerca de 17 mil doentes nesta situação de terapêutica seguida para o domicílio, a nível nacional, e temos programas transversais e temos centros de referência. E, portanto, isto ainda obriga a aumentar a responsabilidade. Programas transversais como a transplantação e centros de referência como temos de doenças raras e patologias raras. O nosso desenho, o nosso conceito foi, da análise que fazíamos, havia determinados períodos no mês e determinadas situações em que os doentes não vinham buscar os medicamentos. E isto, como nós sabemos, quando a terapêutica não é cumprida, quando não há adesão à terapêutica, não atingimos os nossos objetivos principais em relação ao doente e às necessidades do doente. E depois há outros fatores que se surgem, que é a seguir as estratégias terapêuticas são mais agressivas, são mais intensas, são mais problemáticas e têm também custos associados. O que nós propusemos na altura foi que os doentes selecionassem as farmácias de proximidade onde desejassem fazer chegar a terapêutica e nós, o CHUP, responsabilizava-se por fazer chegar os medicamentos a essas farmácias de proximidade. Há critérios de inclusão, como já vos disse, um deles é o doente tem que estar estabilizado do ponto de vista terapêutico e a intervenção aqui clínica é fundamental na sinalização do potencial interesse desse doente. E há depois outra situação que entra aí a farmácia, que é o doente conhece e domina as situações com a terapeuta. Tínhamos um processo, tínhamos uma operação e o nosso objetivo era uma média de 400 doentes ano. Surge o vírus, surge a pandemia e surge uma necessidade. E aí a adaptação foi muito acelerada. Portanto, no dia em que é declarado o estado de emergência, os serviços de farmácia hospitalar devem ter recebido mais de 2.000 chamadas telefónicas. E o meu medicamento. Portanto, alertou-se. E antes que entrássemos em pânico e preocupação em pânico, nós concertamos com os clínicos, concertamos a equipa, criamos um call center e avançamos para esse processo. Portanto, a adaptação à crise, à pandemia que estávamos em pleno março, abril e maio de 2020. Foi o lado, isto não se deverá, não é muito correto, mas foi o lado positivo da pandemia que nos obrigou a sair da caixa e a alterar alguns procedimentos que tínhamos e rapidamente nós atingimos. Nós estávamos em junho do ano passado com 3.000 e poucos doentes e acabamos o ano de 2020 com mais de 5.000 doentes neste processo. Portanto, foi assim um bocado centrado nas necessidades do doente, com a nossa forma de trabalhar diretamente com a clínica, com a sinalização de doentes para entrarem neste programa têm que estar sinalizados do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de clínicos estabilizados e têm que nos dar o consentimento informado. Portanto, aqui, como o Dr. Ferreira estava a explicar há pouco, tivemos que agir rapidamente, tivemos que nos reorganizar e tivemos que criar recursos dedicados à operação. Tivemos que criar um call center, para isso, durante 6 meses, porque tínhamos que receber os telefonemas dos doentes a aceitar que participavam, a assumir que participavam no projeto, queriam receber a medicação na sua farmácia de proximidade,
que davam o seu consentimento, que indicavam a farmácia. Em relação aos doentes da hemofilia, todos os doentes da hemofilia que manifestaram o interesse, que foram abrangidos pelo programa desde o início, e o primeiro estado de emergência foi decretado a 12 de março, nossa primeira assistência para um doente de hemofilia foi a 16 de março, ou seja, a nossa capacidade de reação ao problema que nos punham em mãos foi rápida. E esta data só serve para demonstrar a capacidade que o hospital teve em responder às necessidades dos doentes, para que a terapêutica continuasse a ser cumprida ao longo a satisfazer as suas necessidades. Isto já deixou de ser um programa, isto já é um serviço. Nós tivemos um cuidado extremo na recolha de informação, de dados e de indicadores. Da parte dos clínicos, a adesão e da parte da sinalização, estamos a falar do Centro de Doenças Raras, estamos a falar de transplantação, estamos a falar de oncologia, estamos a falar de HIV/SIDA, ou seja, nós não deixamos nenhum doente para trás, a adesão foi perigosamente 100%. Quando eu digo perigosamente é no sentido de entendimento da importância qualitativa e da importância de segurança que este programa tem. Este programa deixa-nos só voltar atrás, Dr. Ramon, explicar duas coisas que nos faltaram. A segurança é o ponto número 1, número 2 e número 3 que tem importância. E como é que nós colocamos aqui a segurança? Entre o ponto de saída da medicação, que é o farmacêutico do CHUC, e o ponto de entrega ao doente, estão um farmacêutico. O ponto de entrega ao doente, feita na farmácia de proximidade, é feita por colegas nossos, seja, temos farmácias hospitalares também, mas temos muitas farmácias comunitárias. Nós hoje trabalhamos com 1.183 farmácias comunitárias. O esforço que esses colegas fazem é enorme. Montaram autênticos processos individuais de doentes. Nós temos farmácias que recebem, as nossas farmácias recebem em média 4,4 doentes do CHUC. As farmácias que estão a trabalhar connosco. Há farmácias que têm 32 doentes. E nós já visitamos algumas, já trabalhamos com algumas, diretamente, e claramente o programa veio para ficar também nas farmácias de proximidade. A relação que está criada com o doente ou com o utente é muito forte. E nós, no hospital, também precisamos conhecer essa relação do doente social, o ambiente social, a envolvência. Portanto, há aqui uma envolvência enorme. Isto para dizer que o programa veio para ficar em termos de compromisso do CHUC. O Conselho de Administração teve um compromisso connosco muito forte, logo em junho, e com os indicadores, com a forma como nós envolvemos, e veio para ficar junto dos colegas de proximidade. Nós temos capacidade instalada para chegar a 7.000 doentes. Os doentes que teriam que vir buscar esta terapêutica são doentes a nível nacional. O CHUC, que é um hospital que serve doentes a nível nacional. Os centros de referência aí são uma forte componente deste processo. A poupança em quilómetros que foi feita é superior a 1,7 milhões de quilómetros. E o ganho em termos de custos de oportunidade para os nossos doentes foi superior a 180 mil horas. Portanto, perante esta dimensão, a envolvência que o Conselho de Administração teve, isto é um programa para ficar, é para expandir pelo menos até cerca de 7.000 doentes. Portanto, isto deixou de ser um projeto, a pandemia obrigou-nos a nos reajustar, passou a ser um serviço, passou a ser um programa feito. A segurança está garantida neste ponto e está garantida de outra forma. As empresas que fazem o transporte de medicação são empresas certificadas. Portanto, nós, quando colocamos numa embalagem um medicamento, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, temos garantias de controle de temperatura, de rastreabilidade, de entrega. Portanto, mesmo nos dias de temperatura extrema, que nos aconteceu o ano passado, tivemos 2 incidentes, e o resto correu de uma forma muito boa. Estamos a falar de 2 incidentes em mais de 47.000 preparações que foram feitas chegar. O CHUC, com toda a sua componente clínica, farmácia e centrado nos doentes, não deixou ninguém para trás.
Este processo não foi um processo desenhado para só oncologia, para só HIV, para medicamentos com maior valor económico ou para medicamentos com menor valor económico. Foi desenhado para os doentes. Portanto, veio para ficar, tem uma capacidade ainda de expansão para ter cerca de 7 mil doentes, que são os doentes que nós identificamos que têm características. Há muitos doentes que não podem entrar neste programa. Estes doentes que participam neste programa têm 2 pontos de contacto muito fortes. O da farmácia comunitária, o da farmácia de proximidade e o da farmácia hospitalar. Têm que estar à vontade, têm que nos dar um consentimento informado, porque nós estamos a lidar com transporte de uma tecnologia que identifica muito a personalização dos doentes e tem que estar corresponsabilizado nos circuitos. O que é que isto quer dizer? Ele próprio responsabiliza-se em garantir que o medicamento, que não é dele, mas é para ele, porque o medicamento, graças ao nosso Serviço Nacional de Saúde, é cedido gratuitamente, ele também se responsabiliza por cuidar e respeitar o medicamento. Portanto, critérios são muito simples: consentimento informado, compreensibilidade da terapêutica, estabilidade em termos de conhecimento do medicamento e o compromisso a respeitar. E por nossa parte foi assim, foi ligar-lhes, perguntar-lhes se queriam aceder a estes benefícios e que os rejeitavam, recomendámos que nos indicassem uma farmácia e depois nós o único que fazíamos era dar-lhes esta informação ao serviço de farmácia e eles eram os que contactavam o doente, contactavam a farmácia para se organizar e para se engranar, para começar já a enviar o produto, que era feito quase imediatamente. Esta entrega de proximidade faz-se sempre entre, é preciso termos a consciência que são por períodos entre consultas. Normalmente, se o doente vem ao hospital, o doente vai levantar a sua medicação ao nosso ambulatório. Entre as consultas, esta sensação. Se existe uma consulta telefónica, aqui já é preciso, vamos ativar novamente para aquela situação o programa de entrega de proximidade. Isto para quê? Para nos dar para nos dar garantia que existe um seguimento adequado, para termos o feedback do doente. E para percebermos também o doente. Mas esta relação entre a farmácia e o serviço, neste caso, o serviço de coagulopatias, tem sido ótima, porque os doentes muitas vezes dirigem-se falam com o médico e o médico contacta a farmácia ou o doente contacta a farmácia diretamente. E esta relação tem sido muito profícua e muito importante para que os doentes nunca seja atrasada, entre aspas, a medicação, chegar à medicação. A adesão à terapêutica aumentou. Não se gastou mais medicamento em valor, ou seja, aquela sensação inicial, um argumento que havia é, nós ao estarmos a fazer isto, estaríamos a aumentar, eu não gosto de chamar de despesa de medicamentos, porque acho que em medicamentos investe-se, não se tem despesa, mas estaríamos a aumentar o orçamento da farmácia. Não é verdade, porque a adesão à terapêutica faz com que os objetivos estratégicos traçados por um doente sejam cumpridos, e quando eles não são cumpridos, há uma intervenção atempada. A não adesão à terapêutica faz com que as estratégias a seguir sejam mais intensivas, mais agressivas e mais dispendiosas. Portanto, outro aspecto extremamente importante, mesmo para a organização nossa, interna, nós conseguimos ter um planeamento. O nosso objetivo é ter, desculpem-me o termo, um relógio suíço, quase que antecipadamente as terapêuticas estão a chegar ao sítio. Isto dá segurança, dá credibilidade, dá confiança. E, portanto, há um aspecto fundamental, por isso é que trabalho aos anos que trabalho na farmácia hospitalar e no serviço público, que eu designo cumprir o Serviço Nacional de Saúde. É assim, isto tudo, no fim, os contactos que nós fazemos como clínicos, tanto presenciais como telefónicos, como os contactos que faz com o público também, os farmacêuticos, de alguma forma garantem essa adesão à terapêutica. E garantem que, de alguma forma, se vamos nós também indicar como é que devem administrar-se corretamente os medicamentos, e
quando devem fazer, por exemplo, uma toma extra ou quando precisam de uma terapêutica mais intensiva. As vantagens são, entre elas, também são estas, que o doente, no fim, está muito mais controlado, muito mais assistido do que no sistema que fazíamos há uns anos. Isto ainda, a pandemia me serviu para alguma coisa positiva, de todo o negativo que tem. Nós temos como plano chegar ao final do ano e termos implementada em várias áreas a telefarmácia. Mas a telefarmácia não é só o contacto para monitorizar, como já se faz por telefone. É também para iniciarmos um outro pequeno projeto, aí será ainda projeto que ainda não o fazemos, que é o que chamamos a toma assistida. Portanto, a toma assistida garante, o que estava a dizer o Dr. Ramon, também maior proteção ao doente e maior certeza de que as coisas estejam efetivamente a acontecer. Nós hoje temos mecanismos muito importantes e muito necessários de verificar se aquela toma foi feita, seja quando estamos em escalonamento de dose, seja quando são determinados injetados subcutâneos, seja em momentos de crise, porque os doentes sozinhos, num determinado momento, podem ter problemas e ter facilidade de nos ligar, como têm facilidade de ligar à clínica. E, portanto, nós vamos avançar, estamos a trabalhar num projeto de consolidação do processo de entrega, mas com chegar à casa do doente no momento em que ele quiser tomar um medicamento e precisar de ajuda no apoio a isto. Portanto, veio para ficar e já está a pensar noutras áreas do desenvolvimento desta área. O aspecto da farmacovigilância e de garantir a segurança, a proximidade, o facilitar a acessibilidade aos fármacos por parte dos doentes é extremamente importante. Eu fico muito agradado de ouvir esse projeto da farmácia, porque, de facto, para o doente e no âmbito das coagulopatias congénitas, o doente tem sempre um contexto familiar, um contexto social e também atravessa várias faixas etárias. Portanto, desde o pediátrico, obviamente, até ao adulto, autónomo e esta proximidade da farmácia e não só é reveladora da importância que o farmacêutico tem no Serviço Nacional de Saúde, mas é também uma forma de nós conseguirmos dar conforto e bem-estar aos nossos doentes, garantindo que, como já aqui foi dito, que as questões de farmacovigilância, de acompanhamento da toma dos medicamentos e tudo isso, eles têm possibilidade, têm acesso, quer através da farmácia de proximidade, quer até depois com o contacto direto com a farmácia do SUC. É uma mais-valia, um valor acrescentado e tem de facto, representa um avanço, eu diria um avanço social muito importante nos cuidados sanitários aqui na região centro e em toda a área de influência do SUC. É um hospital enorme, o Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas tem, de facto, uma atividade muito intensa, mas não basta ter doentes e a parte clínica. É preciso, de facto, numa patologia, como dizia no início, é que o aspecto do medicamento é crucial e a terapêutica medicamentosa é, obviamente, o pilar. Esta relação entre o centro de referência e o utente tem que ter um passo absolutamente. Eu gostaria de frisar isto, um aspecto aqui, que é a intervenção da farmácia. Ou seja, daí que nós tínhamos solicitado à Comissão Nacional dos Centros de Referência que integrássemos este centro de referência, passasse a integrar um farmacêutico. Isto é essencial. Temos aqui a prova provada como os serviços de farmácia, os serviços farmacêuticos conseguem alavancar a qualidade do próprio centro de referência e tem que haver essa abertura. No caso vertente dos doentes com coagulopatias, é uma vantagem enorme. Nós também temos alguns projetos na área da telemedicina, ou da telesaúde, se quisermos, mais corretamente, porque abrange áreas clínicas e de enfermagem,
e é possível também aqui, nós, para os doentes hemofílicos ou com outras coagulopatias, podermos estar mais próximos deles e eles estarem mais seguros, sentirem-se mais seguros. Eu penso que é indiscutível o valor acrescentado, como eu dizia, que isto representa uma família que acaba, por exemplo, de ter o diagnóstico do seu filho. E isto é extremamente importante, que as pessoas se sintam seguras, se sintam apoiadas e que este serviço lhes possa chegar de uma forma natural. E é isso que nós pretendemos. Outra pergunta seria, então, eu vou começar a dizer porque eu acho que sim. Por hoje, uma pergunta a todos. Pensam que esta dispensa de terapêutica hospitalar às farmácias de proximidade devia ser obrigatória para os centros de referência? Bom, é evidente que eu, sem querer ficar influenciado pelo pensamento do Dr. Ramon, eu acho que ela é tão natural e é tão necessário que é como perguntar a alguém se precisa de respirar. E acho que sim, acho que obviamente deve ser um serviço que o SNS, dentro das capacidades e dos contextos particulares, obviamente, das instituições, que é diferente para outras, de umas para outras, deveria ser um serviço que efetivamente devia ser oferecido. Proposto ao doente ter a sua adesão, porque isto tem, como já ficou aqui demonstrado, ganhos sociais em termos de absentismo, em termos de conforto. Nós pensamos sempre num doente autónomo, mas há doentes que têm graus de autonomia muito pequenos e que, dos quais resulta para o próprio doente e para os cuidadores um acréscimo de conforto e de facilidade enorme. Também, por aquilo que o Dr. José Feio já transmitiu aqui, há a percepção de que, efetivamente, a aderência terapêutica e a eficácia das terapêuticas instituídas, e nós temos que pensar sempre, do ponto de vista clínico, a terapêutica não é apenas o prescrever um fármaco, é como se toma o fármaco, da forma como se toma, quando se toma, os efeitos adversos ou não que ele registra, portanto, tudo isto penso que é uma mais-valia e que é fantástico. Eu acho que sim. Não sei da obrigatoriedade, mas que do ponto de vista social traz uma vantagem, um valor acrescentado para a qualidade de vida das pessoas, parece-me indiscutível. E então, para os nossos estudantes, eu sempre penso, nem hesito em dizer que sim, obviamente. Eu concordo que deve ser um serviço que temos a obrigatoriedade de ter disponível para prestar, mas temos que também ter a capacidade de conseguir monitorizar, porque este tipo de terapêuticas são, de alguma forma, complexas, porque o seu início exige ensino. Este início de uma terapêutica nunca pode ser feita diretamente em casa do doente, sem ter salvaguardado o ensino, sem verificarmos se aquele doente tem ou não, se o doente tem ou não capacidade de dar essa autonomia, ou se a envolvência familiar do doente tem as especificações necessárias para ser administrado ou não, ou seja, desde que exista essa salvaguarda, a experiência, deve ser e deve estar um serviço disponível no hospital, no centro de referência. Eu vou ser um bocadinho polémico. Sim, mas talvez. Porque os conselhos de administração têm que ter alguma sensibilidade, o nosso teve. Nós estamos a falar em investimentos do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra que poderão chegar ao final deste ano muito próximo dos 300 mil euros. E não têm todos essa sensibilidade. Portanto, a importância, eu vou ter de insistir na importância das equipas, da estrutura, e dar os parabéns ao Dr. Jorge Tomás e agradecer de ter aberto e ao Dr. Ramon este projeto. Isto são catalisadores para que também se criem essas condições. E, portanto, deve ser um serviço, portanto, disponibilizado. Há um outro fator que nós não nos podemos esquecer. O valor do ato farmacêutico de proximidade. Okay? O valor do ato farmacêutico de proximidade, nós em Portugal ainda não temos tido o cuidado de analisar aquilo. Nós já fomos visitar as farmácias, vou-vos dizer, o carinho com que as pessoas tratam, o profissionalismo com que as pessoas tratam, tem de ser, de alguma forma,
ressarcido também, porque são pequenas empresas que estão a trabalhar e que disponibilizam os seus frigoríficos, os seus espaços, os seus profissionais, os seus tempos, os seus cuidados, os seus conhecimentos. Já há países em que este ato tem um valor, em Portugal ainda não tem, temos que trabalhar nesse sentido, porque assim o serviço torna-se obrigatório. Tá bem? Nós estamos aqui a falar do investimento do hospital, no nosso hospital, a cerca de, nós, como vos disse, o nosso objetivo é temos uma capacidade instalada para cerca de 7 mil doentes. O esforço anual está na casa dos 300 mil, mas os ganhos da sociedade são superiores a 3 milhões. Okay? E, portanto, estes ganhos têm que ser distribuídos. O valor do ato farmacêutico de proximidade tem que ser, de uma forma ou de outra, como se nós temos que começar a valorizá-lo. Portanto, houve um esforço enorme neste processo de pandemia dos nossos colegas de proximidade, Cooperação Luz Verde, com a Ordem dos Farmacêuticos, com a Associação Nacional dos Farmácios. Houve um esforço enorme dos hospitais. Agora, isto passou um serviço. E, portanto, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista dos hospitais públicos, eu diria que este serviço deve estar sempre disponível, com os critérios que já revisamos. Do ponto de vista das farmácias de proximidade, este serviço deve estar disponível e é voluntário a sua adesão, mas deve ter um valor a ser atribuído, porque só assim é que todos nós, no fim da cadeia, vamos beneficiar. Eu, se me permitisse, dar os parabéns à Associação Portuguesa dos Doentes de Hemofilia, porque a postura das associações de doentes é muito importante em criar mecanismos, em ajudar as estruturas internas dos hospitais e de outros serviços de saúde a melhorar. Portanto, da parte da Associação Portuguesa dos Doentes de Hemofilia, nós, nos nossos serviços de farmácia hospitalar do CHUP, recebemos sempre duas coisas. Uma crítica honesta, leal, e sugestões e colaboração que tivemos. A participação dos doentes e a ajuda que nos dão é também importante, até porque obriga-nos muitas vezes a sair das zonas de conforto e, no mínimo, a pensar, como dizia o Dr. António Armour, a pensar com os chinelos do doente. A inovação não significa inventar grandes coisas, a inovação é fazer coisas antigas da forma mais fácil e mais próxima das necessidades. O hospital é para isso que serve, é para estar próximo dos doentes, e nós conseguimos. Portanto, mas de facto tem que haver abertura dos serviços. Os serviços, como eu dizia no início, não podem ser silos, tem que haver bases de comunicação, tem que haver vias de transmissão da inovação e sinergias. E esta sinergia que se conseguiu, graças ao trabalho dos serviços farmacêuticos e ao Dr. Francisco, que é uma presença permanente junto de nós, tem os seus frutos. É só isso que nós pretendemos, dar continuidade a este trabalho. Os meus agradecimentos à Associação Portuguesa de Hemofilia pelo excelente trabalho que tem feito junto do nosso centro de referência e em prol dos doentes hemofílicos. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos por terem ficado até ao fim. Nós temos uma série interessante de perguntas. Espero que o debate tenha suscitado mais algumas e vamos passar agora a essa fase do webinar. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar seria provavelmente ao Dr. Ramon. Permita-me só ver onde é que ela está. Ok, Dr. Ramon, no CHUC, e pelo que foi visto e dito neste pequeno vídeo, o CHUC faz ou pratica um modelo de proximidade que inclui sempre as farmácias de proximidade.
não inclui, ou pelo menos não me parece incluir, pelo que foi dito, uma entrega ou a hipótese de uma entrega direta no domicílio do paciente. Isto é correto? É correto fazer esta análise? Olá, boa tarde a todos. Vamos a ver, isto foi como sabe, ou como podem entender, não é provavelmente depois o Dr. Francisco queira dizer alguma coisa neste sentido. Francisco, se digo alguma coisa indevida, corrige-me, faz favor. Mas o objetivo do serviço de farmácia mandar a farmácias da periferia foi por uma razão muito simples. A razão seria porque é enviado de uma farmácia hospitalar a uma farmácia de proximidade, uma farmácia que é um centro que está, tem todas as garantias, está acostumada a tratar medicamentos e a conservar os medicamentos, e sempre podia insistir. Como é uma transportadora, imaginem que a pessoa com hemofilia não está nesse momento em casa. Pois poderia haver um problema na entrega, poderia haver um problema, um retraso, poderia haver de alguma forma, ainda que sabemos que muitos dos factores atualmente não são sensíveis ou não são obrigatoriamente que ter conservados em frigorífico, se não podem ser expostos a temperaturas extremas. Então, era uma forma de facilitar que este transporte seja o mais seguro possível e que chegue sempre ao doente. E acho que o Dr. Francisco quer também acrescentar alguma coisa nesse sentido. Por favor. Sim, diria que o nosso programa inicial e depois a evolução dele só permite essa vertente, só pensamos o programa por questões de segurança, fundamentalmente por questões de segurança e de possibilidade de garantir que o medicamento chegava ao doente. Nunca consideramos o domicílio como algo viável. Queremos sempre, achamos que é importante ter um intermediário junto, um profissional de saúde farmacêutico junto, neste caso, próximo do doente, escolhido pelo doente para fazer com que a medicação chegue lá ao doente em todas as condições. Há aqui questões relacionadas com a medicação que consideramos que está mais seguro este destino do que a residência do doente. Ok, muito obrigado pelos testemunhos que nós tivemos aqui em relação aos modelos que cada uma das pessoas que nos está a ver recebe ou tira proveito. Nós temos 2 pessoas a receber em casa, no seu domicílio, 2 pessoas a recolher a sua terapêutica na farmácia de proximidade. Temos, por opção, 5 pessoas a recolher a terapêutica no hospital onde é seguido e, sem opção, temos 3 pessoas também a recolher a sua terapêutica no hospital onde é seguido. Portanto, a opção hospital pode ser realmente isso, uma opção, ou pode ser uma ausência total dessa opção. Portanto, como é óbvio, e é isso que nós temos vindo a chamar a atenção neste Dia Mundial, existe ainda uma grande desigualdade de acesso à terapêutica. Nós vamos passar às perguntas. Nós temos uma que diz, que nos chegou durante a sessão, este modelo de sucesso do CHUC foi alvo de interesse a nível nacional pelas autoridades de saúde para a aplicação nacional ou por outro centro. Os senhores tiveram solicitação a nível nacional ou seja, houve um diálogo com outros centros ou com outras entidades para tentar perceber porque é que no CHUC as coisas estão a funcionar bem? Primeiro vou começar eu, Francisco. Vou-te deixar depois a palavra porque tu sabes mais disso do que eu. Vou falar dos clínicos dos centros de referência. Nós falamos entre nós habitualmente e a intenção de todos era ter um sistema deste tipo para fazer chegar os medicamentos às pessoas o mais perto possível. No entanto, quero dizer, com respeito ao que disse antes, isto é opcional, não é obrigatório. Portanto, as pessoas que querem recolher no hospital têm toda a liberdade e todo o apoio para o fazer. E da nossa parte fica um bocado por aí, é a nossa intenção. Nós temos que apoiar nos serviços farmacêuticos para poder
para que este programa seja posto em funcionamento. Portanto, non sei, dentro do ponto de vista dos serviços de farmácia, se houve alguma tentativa, ou os conselhos de administração, porque, como digo, non é un programa que nós houvéssemos creado. O mérito todo ten os serviços de farmácia, non somos nós. Nós pedimos se nos podían axudar neste sentido e eles foron total e absolutamente permeáveis. Mas o mérito absoluto é deles e por isso acho que o Dr. Francisco pode me responder melhor esta pergunta. Eu aqui só gostaria de acrescentar, portanto, não houve numa fase inicial nenhuma discussão, conversas entre hospitais. No fundo, cada hospital, mediante as suas capacidades e alguma da sua filosofia de trabalho, implementou o processo que era mais, que lhes era possível. Nós já, como viram na reportagem, havia já um projeto prévio para um número mais limitado de doentes, que foi o embrião da nossa filosofia de trabalho para o período pandémico, que nos ajudou imenso na nossa capacidade de resposta. Depois foi criado um grupo de trabalho que analisou o processo, mas eu não sei neste momento em que termos é que está o processo. Neste momento, o que acontece é que, e até pelo aquilo que o Sr. Nuno Lopes disse há pouco, cada hospital funciona e vai gerindo este programa, o seu processo de programa de proximidade de acordo com aquilo que é a sua capacidade. Ok. Deixe-me só perguntar também a ambos se não existe realmente um diálogo entre centros de referência. Se cada um acaba por trabalhar sozinho e à sua maneira, sem que haja também uma troca de experiências, pelo menos entre os centros de referência. Sim, como já disse antes, nós falamos muito frequentemente entre os coordenadores dos centros de referência. E isto foi uma ideia que nós já sabíamos que estava implementada no nosso hospital, no CHUC. Acho que já a farmácia do CHUC já apresentou naquela reunião do Parlamento de hemorragia zero, já apresentou este projeto e nós entusiasmámos-nos com ele e claro que nós falamos entre nós. Agora, como bem disse o Dr. Francisco, nem todos os hospitais têm a mesma capacidade, nem, como disse o Dr. Feio, como vimos, nem todos os conselhos de administração são sensíveis a este tipo de princípio, eu acho que de mais-valias de um serviço ou de uma prestação de serviços. Portanto, nós falamos das nossas intenções e nós depois, cada um de nós, propomos aos nossos conselhos e aos nossos serviços farmacêuticos a possibilidade de implementar neste caso, o serviço de entrega a domicílio dos tratamentos. No nosso caso, foi bem sucedido. Sei que em outros casos também foi bem sucedido. Não sei se depois houve aí um problema, se era para continuar ou não, aí acho que era um bocadito o que se poria um bocado em causa. Mas eu acho que isto todo é começar e depois eu estou convencido de que isto vai ir para diante em todos os centros de referência e afortunadamente, para todos vamos a ter sempre um ganho importante na assistência às pessoas com hemofilia, que no fim é a nossa obrigação e é a nossa missão e para isso é que estamos. Portanto, eu acho que sim, que isto vai de alguma forma e ao ver a nossa experiência, também se vão animar os outros centros em perpetuar e continuar com estes serviços. Ok. Nós temos aqui outra pergunta. A telemedicina teve mais utilização com a pandemia? Será uma coisa para continuar e para se desenvolver? Existirão prós e contras da telemedicina? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ser para continuar. Acho que deu um bom resultado. Vamos a ver. Como todos sabemos, as pessoas com hemofilia ou com outras coagulopatias, quando precisam de nós é quando têm um problema hemorrágico, ou quando têm uma cirurgia, ou quando têm que realizar alguma intervenção cirúrgica, bem cirúrgica ou semicirúrgica, alguma manobra invasiva. E, nesses momentos, vêm ao serviço ou ligam-nos e nós coordenamos as coisas para solucionar os problemas. Muitas vezes as consultas, para além daquelas consultas gerais, onde nós fazemos os estudos de inibidores, fazemos as bioquímicas, fazemos todas as analíticas,
às vezes não sobraria, como está estipulado mais ou menos uma consulta anual, mas se calhar vamos a transformar e fazemos consultas mais frequentes telefónicas, que eu acho que é muito conveniente. Telefónicas ou telemedicina seria melhor. Nós, em particular, ainda não temos os meios suficientes para iniciar a telemedicina, mas provavelmente que como isto vai mudar, isto da pandemia vai ter algumas coisas boas, entre elas acho que vai ser essa. Vai nos dar um contacto mais próximo, acho que vai ser mais fácil entre nós, que nos podamos ver e podamos falar mais frequentemente, só para saber se está tudo bem, se surgiu alguma necessidade. Nós implementamos também, neste sentido, uma consulta de enfermagem, que também nos vai ajudar e nos vai apoiar nesse sentido, para simplesmente falar e ver se surgiu alguma nova necessidade ou alguma coisa, alguma carência, onde nós podamos, de alguma forma, ajudar e podamos solucionar o problema. Nós, em particular, estamos, como todos, para solucionar problemas, não para criá-los. E, para além daquelas consultas que hoje em dia foram adiadas porque não era necessário fazê-las e o risco de contágio do Covid era superior aos benefícios que nós obteríamos com fazer uma consulta pessoal, mas nós nunca deixámos de fazer consultas pessoais. Fizemos consultas pessoais, tudo mais que muitas das outras consultas, como a pessoa está numa fase estável, não consideramos necessário fazê-las de modo presencial e foram feitas à distância, telefonicamente. E acho que foi uma experiência boa. Acho que, vamos a ver, nós tivemos consultas telefónicas. Eu acompanho a área hemorrágica e também acompanho a área trombótica. Foi muito mais fácil na área hemorrágica, provavelmente porque conhecemos-nos mais, temos mais trato, conhecemos-nos nas reuniões da associação e o contacto é mais fluido, mais amigável que com outras pessoas que tens menos contacto e menos trato. E por isso, nesse sentido, temos que aproveitar este nosso contacto tão próximo para que seja uma coisa muito mais amigável. É como telefonar a um amigo, dizer, está tudo bem contigo? Precisas de alguma coisa? Não, tudo bem. Adeus. E dentro de 4 meses falamos, se entretanto surge qualquer coisa, ligas-me. Acho que é assim. E nesse sentido, acho que vai beneficiar-nos muito. Ok, eu não sei se o Dr. Francisco quiser acrescentar alguma coisa aqui a esta resposta. Nós, neste momento, como viram na reportagem, nós estamos com um projeto para também implementar a questão da telefarmácia com alguma, de uma forma incisiva. Neste momento, não temos essa situação implementada, mas o nosso projeto ao longo deste ano é para que consigamos aproximar-nos mais dos doentes através da telefarmácia e estamos com o projeto em mãos, nesse sentido. Ok. Tenho aqui uma pergunta que vem no encadeamento desta anterior. Ao existir a entrega de proximidade, o paciente forçosamente deixa de ir tantas vezes ao centro de referência. Não haverá um contacto tão frequente com o médico, neste caso para o Dr. Ramon. Dr. Ramon, acha que poderá haver uma diminuição dos outcomes ou do reporte relacionado com a sua patologia? E se sim, se houver esse risco, como é que se pode combater isso? Eu espero que não exista este risco. De facto, eu acho que ainda existe mais contacto atualmente do que tínhamos antes. Como eu disse, eu não gosto e nem gostaria de que a partir de agora só as consultas fossem telefónicas. Eu gosto do contacto interpessoal e gosto de falar com as pessoas e para mim o ideal é ter as pessoas fisicamente em consulta. Acho que é conveniente porque a consulta telefónica, para além de ser prática, fundamentalmente prática, mas é mais fria que a consulta interpessoal. Acho que as coisas nem se falam da mesma forma, nem têm os efeitos que tem uma consulta presencial. No entanto, pode ser uma opção que nos ajude, de alguma forma, a melhorar os outcomes e não a piorá-los. Eu considero uma coisa positiva. Ou seja, para mim é um complemento, não é um substituto. Portanto, de alguma forma vai ajudar a melhorar os outcomes e não a piorá-los. Ok. Temos aqui uma nova pergunta. Pode ser para ambos, para o Dr. Ramon e para o Dr. Francisco.
As associações de doentes continuam à espera das conclusões do grupo de trabalho do Infarmed sobre a dispensa em proximidade. Estas conclusões já estão atrasadas, deviam ter surgido, se não me engano, em março, o mais tardar. E já vimos que da parte do CHUC, a dispensa em proximidade é algo que veio para ficar. Mas o que acontecerá no caso do Infarmed se pronunciar contra estes protocolos ou estabelecer balizas que limitem estes protocolos da forma como o CHUC já está a funcionar? A pergunta faz sentido também no sentido em que, enquanto comunidade de hemofilia, neste caso, a mais-valia e o sucesso de vários dos protocolos de vários dos centros é inegável. De qualquer forma, continuamos à espera das conclusões do Infarmed, do grupo de trabalho, sendo que não precisamos delas para saber e para sentir que realmente estes protocolos são um sucesso, havendo uma outra exceção. Mas no caso do CHUC, imaginando que o Infarmed tem uma conclusão que não vai de encontro ao que o CHUC neste momento pratica, essa possibilidade passa pela cabeça dos responsáveis do CHUC? Eu pessoalmente, neste momento, a resposta que posso dar é a título pessoal, porque não fiz parte do grupo de trabalho, nem conheço o que está a ser desenvolvido. E eu só sei que os resultados ainda não foram publicados, ainda foram terminados. Mas até eu acho que este projeto veio para ficar. As conclusões do grupo de trabalho do Infarmed, do meu ponto de vista, em termos pessoais, o que é que nos poderão trazer é uma regulação, uma normalização da operação para todos, ou com algumas nuances. Não me parece que seja no sentido de acabar com um projeto ou com um programa deste tipo. Até porque no último ano os resultados dos programas existentes vão no sentido da sua importância, no fundo, a testar a importância delas e o impacto que esse programa teve junto dos doentes. Os benefícios que os doentes obtiveram pela implementação, seja de metodologia A, B ou C, no final. O que poderá ser importante, aquilo que falámos há pouco, é a necessidade de alguma regulamentação, alguma normalização daquilo que é as condições necessárias mínimas para que a situação ocorra. Mas isso é a minha convicção, não é com certeza o resultado do relatório. Teremos que aguardar para ver. Exato. Da minha parte, também nem sei, nem posso saber quais vão ser as conclusões do Infarmed. Ora, estou convicto de que as suas conclusões não vão ser em contra desta atividade ou desta nova modalidade de envio terapêutica, porque é beneficioso para todos, fundamentalmente para os utentes. E acho que o Infarmed, para além de ser a entidade reguladora, também está ao serviço dos utentes. Portanto, provavelmente, como o Dr. Francisco diz, o que vai é regulá-lo. E isso não vai ser mau, vai ser sempre bom. E para além de regulá-lo, o que pode fazer o Infarmed é dar autonomia para os hospitais, cada hospital, que de alguma forma pois este projeto o organiza de uma forma ou outra, mas em princípio eu não acredito que ponha nenhuma contra a que isto, todo o contrário, acho que potenciará que isto seja feito inclusive em outro tipo de doenças. Não acredito que é beneficioso para todos, fundamentalmente para o utente, mas depois é beneficioso para o Sistema Nacional de Saúde. Tu imagina só a quantidade de pessoas que se deslocam para buscar uma medicação em transportes, em ambulâncias. Só o que poupariam esses transportes justifica total e absolutamente ter um transporte. Em vez de ser de um transporte único para 20 medicamentos, fazer um transporte para 20 pessoas, para além de ocupar tempo, pôr em risco, porque agora temos com esta pandemia, mas podem acontecer outras coisas. E o incómodo das pessoas de ter que ir a deslocar-se X quilómetros para simplesmente o fato de recolher uma medicação. Sim,
vão ser sensíveis a todos estes benefícios. Os números que o Dr. José Feio apresentou neste vídeo, das 180 mil horas poupadas, E os quilómetros? 1,8 milhões de quilómetros poupados, um aumento na adesão à terapêutica. É verdade. São números que são inegáveis. Contudo, temos aqui mais uma pergunta, também vem nesse sentido, e que fala, ou que comenta, ou que analisa o facto de este serviço de proximidade, de entrega em proximidade, não ser homogéneo em todos os centros. Por exemplo, São João tem um Pharma Drive que obriga as pessoas à mesma a deslocarem-se ao hospital para levantarem a terapêutica. Santa Maria tem a opção de enviar para casa. O CHUC ainda não tem, envia para as farmácias de proximidade. A pergunta que vem neste sentido é, e podemos fazer aqui uma espécie de brainstorming, se quiserem, como é que os centros de referência, que já têm os seus protocolos implementados em relação ao acesso em proximidade, poderão ou deverão articular com outros centros hospitalares, não de referência, de modo a assegurar um acesso equitativo à terapêutica, independentemente da geografia de cada paciente com coagulopatia. Isto é uma tarefa que os centros de referência podem ajudar os outros centros a desenvolver. Pode haver aqui programas de twinning que lhes permita, por exemplo, alguém na Guarda, alguém na Covilhã, alguém em Lamego, ter o mesmo acesso em proximidade que tem, por exemplo, uma pessoa no Porto, em Coimbra ou em Lisboa? Os nossos doentes não são só de Coimbra, são de Lamego, são da Guarda, temos uma vasta, geograficamente, uma grande amplitude de distâncias. E, como sabem, não só são os centros de referência os que têm tratamentos para as pessoas com hemofilia. Existem outros centros que nós costumamos chamar de centros afiliados, e que também têm medicação. Não são muitos no país, mas são alguns. E eles também têm alguns protocolos deste tipo. Por exemplo, acho que Viseu tem, não sei se Aveiro também tem. E, se não têm, provavelmente vão a adoptá-los. Isto foi criado agora nesta fase de pandemia. Agora, provavelmente nem todas as pessoas tenham a mesma rapidez de reação, mas eu estou convicto de que, ao ver o sucesso de implementação deste projeto que já não é projeto, desta realidade, os demais vão aderir a ela. No entanto, nós, como centro de referência, estamos sempre disponíveis para que todas as pessoas que são acompanhadas no nosso centro de referência, seja qual seja a sua localização, possam ter acesso a esta medicação, ainda que sejam tratados noutros centros. Eu estou a ver aqui nos participantes que estamos cá, algumas pessoas que eu conheço e algumas que foi oferecido este tipo de envio, mas preferiram continuar ao seu centro a recolher factor e têm todo o direito, somos muito respeitosos nesse aspecto. Mas a nossa intenção é colaborar, nós temos que colaborar com as pessoas com hemofilia. Nós não podemos, como centro, ou acho eu, se eu não é verdade, Francisco, corrige-me, nós não podemos enviar medicação a outro hospital, mas há outros hospitais que as suas farmácias compram medicação, ainda que tenham só um doente com hemofilia, eles têm factor e eles facilitam e proporcionam o factor. Portanto, não tivemos nenhum problema nos nossos centros afiliados ao nosso centro de referência em esta relação. Todos temos uma relação extraordinária e sempre tivemos um grau de colaboração perfeito. Acho que não vai haver problema nenhum. Doutora, a pergunta vai no sentido de se em programas ou em protocolos que sejam desenvolvidos ou que existam entre o seu centro de referência, neste caso o CHUC, com outros hospitais adjacentes, digamos assim, se esses programas poderão também ajudar a que esses outros hospitais também desenvolvam o seu protocolo ou que possam, eu não vou dizer tirar partido, mas que possam ativar um protocolo parecido com o do CHUC de forma... Pois, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E de facto já há alguns que já o estão a fazer. Como eu disse, há alguns que estão a fazê-lo. Sem dúvida nenhuma. E ademais, nós coordinamos entre os centros de referência e os nossos centros afiliados, por dizer de alguma forma, os nossos centros
Eu não gosto de chamar centros de tratamento, porque não são centros de tratamento, são centros com especialistas exatamente igual que nós, que tratam pessoas com afiliados exatamente como nós. Portanto, gosto mais de chamar centros afiliados, ou associados, ou amigos, que de outra forma. E existe uma colaboração íntima entre nós e eles. Portanto, e sei de alguns casos que já estão com este sistema, implementaram, nem com os bombeiros que levavam os factores. Eles buscaram o seu sistema, mas, logicamente, os hospitais, como compreendemos, são EPS, e então cada hospital vai ter a sua forma de organizar o seu serviço. Mas o que vamos ter em comum é o que nos interessa, que é o serviço ao utente, o serviço, neste caso, à pessoa com uma coagulopatía congénita, que é o que nos interessa a nós, ou a forma que seja o melhor possível. Olha que pode haver outros hospitais que comecem a fazer melhor do que nós. Estou a falar de caso hipotético. Eu acho que nós seríamos permeáveis a copiar aquelas coisas boas que tenham os outros para melhorar nossos serviços, sem dúvida nenhuma. Francisco, queres dizer alguma coisa? Eu só queria fazer uma correção. Quando nós dizemos farmácia de proximidade, estamos a dizer quer farmácia do hospital mais próximo, quer farmácia comunitária. Depois, aquilo que o Dr. Ramon disse, acho que é vital, que é a colaboração entre aquilo que é o centro de referência e os centros afiliados que dependem, vai lá, que gravitam na órbita do centro de referência em si. E vai ter que haver, ou já há, como estava a dizer, uma interligação entre eles para maximizar aqui a possibilidade de assegurar ao doente os mesmos recursos e as mesmas opções. Ok. Dr. Francisco e Dr. Ramon, temos aqui uma pergunta que chegou mesmo agora, que fala na necessidade ou na possibilidade de lançar um desafio ao Dr. Ramon e ao Dr. Francisco, auxiliarem a lançar um projeto, um protocolo no Hospital de Viseu. Ou seja, este comentário ou pergunta deixa subentender que Viseu ainda não tem um protocolo de entrega de proximidade. Mas Viseu tem, que eu saiba, Viseu já entregou, pelo menos as notícias que eu tenho, que Viseu entregou e foi o que usava os bombeiros e usava as notícias que eu tenho são essas. Não sei se foi oferecido a todas as pessoas com a filha que são ali acompanhadas, mas eu acho que sim, eu acho que não teria nenhum problema falar com a diretora do serviço e para que ela implementasse. Eu acho que só é fazer chegar um bocadito a nossa, o que nós gostaríamos, o nosso gosto por receber a medicação. Não sei qual é o sistema deles, se é farmácia de proximidade ou se é domiciliário, mas acho que não teria nenhum problema. Se é feito com 1 ou com 2, pode ser feito com 4. Pronto, esta pergunta vem de alguém, um associado nosso, que é saído em Viseu. E, portanto, fica aqui esta sugestão. Também acontece às vezes... Está em Viseu e também está connosco. Sim, exatamente. Eu não tenho nenhum problema que me comunique, eu posso falar com a diretora do Instituto de Viseu e acho que por ela não vai haver problema em absoluto. Pronto, muito bem. É tal questão. Nós temos vindo a auscultar os nossos associados nas nossas redes sociais e vamos perguntando como é que está a ser os modelos de acesso em proximidade, se vão buscar por opção ou se não têm opção e têm que ir buscar, ou se têm a opção de receber na farmácia mais próxima ou na sua residência. E a verdade é que não existe uma homogeneidade no país inteiro, e é isso que a associação tem, ou que defende e trouxe à baila e ao tema neste Dia Mundial, que exista uma homogeneidade, não no sentido em que todas as pessoas tenham que receber na farmácia, ou tenham que receber em casa, ou tenham que ir ao hospital, mas que exista essas 3 opções em todos os centros e em todas as unidades hospitalares que servem e prestam cuidados às pessoas com hemofilia. Há aqui mais uma questão, a sessão já vai longa, mas há aqui mais uma questão que tem a ver com a relação médico-paciente. Dr. Ramon, acha que a dispensa em proximidade pode ser encarada por alguns médicos como um esvaziar das suas funções ou, pelo contrário,
como um reforço da relação de confiança entre o médico e o paciente? Eu acho que que vai reforçar uma relação de confiança. Não tem nada a ver que a pessoa com uma filha que vem à consulta, nós não lhe damos o medicamento ali no consultório. Normalmente, depois ia à farmácia buscá-lo. O medicamento sempre está supervisado por nós. O plano terapêutico fazemos-lo em relação a mudanças que podem existir ou necessidades específicas de cada pessoa com hemofilia num momento determinado. Pessoas com profilaxia, pois nós depois consultamos, vemos como é que estão, se têm alguma hemorragia, se não, se aumentaram peso, se não aumentaram peso, para de alguma forma adaptar de alguma forma melhor, e fazemos estudos de farmacocinética para ver como podemos mudar e como podemos, de alguma forma, fazer que a administração do tratamento ou o tratamento em si seja mais confortável para a pessoa com hemofilia. Que quer dizer, nós normalmente o que buscamos é aumentar os dias de frequência e que não tenhamos nenhuma complicação hemorrágica. Quer aumentando as doses, quer, ou nesse caso, dependendo também do acesso a vias sanguíneas que tenha a pessoa com hemofilia e da sua vontade de administrar-se mais ou menos vezes por semana, nós adaptamos um plano terapêutico. O plano terapêutico é prescrito numa plataforma da farmácia, que tem diretamente a farmácia. E a farmácia o que faz é ver a nossa prescrição e entregar aquele medicamento. Portanto, não há nenhum tipo de... E sempre fizemos isso. Ou seja, se antes não era a farmácia que entregava. Por exemplo, nós quando tínhamos o centro no Hospital Geral, nós tínhamos um armazém avançado da farmácia e era a enfermeira que fazia essa distribuição e entregava. Mas é a mesma coisa. Em absoluto, eu considero que isso seja uma separação. Acho que é uma ferramenta que nos vai ajudar a que seja mais cômodo, ou que a pessoa com hemofilia não tenha que vir ali, ir com uma mala térmica, ir carregada para casa com medicamento, ou ir a 4 metros da sua casa e recolhê-lo comodamente. Acho que não, eu considero sempre como uma mais-valia. Mas não afeta essa relação de médico e paciente não a torna mais distante, pelo contrário, pelo que o doutor disse, inclusive no vídeo, existe inclusive um maior acompanhamento agora do que existia há alguns anos. É porque, como disse antes, nós antes tínhamos normalmente, fazemos para além daquelas consultas que não são programadas, que quando há alguma necessidade qualquer de um reforço medicamentoso, ou quando há necessidade de fazer qualquer manobra invasiva ou uma cirurgia, que temos aquelas consultas intercalares, e nós estamos, como todos os centros, 24 horas abertos para, de alguma forma, ressarcir as necessidades das pessoas com hemofilia. Para além disso, tínhamos umas consultas anuais, que vão ser feitas igual. Não foram feitas algumas neste caso, porque eram pessoas que estavam estáveis, não precisavam, e achamos que o risco de vir a um hospital naqueles momentos dos picos de pandemia era superior aos benefícios que podíamos ter ou obter com que essa pessoa viesse fisicamente ao hospital. No entanto, fizemos a consulta contacto exatamente igual telefónico. Eu acho que agora, com este contacto telefónico, nos acostumamos um bocado a tê-lo. Podemos, inclusive, para além como disse antes, daquelas consultas que nós temos fixadas de presença física, eu acho que não devem desaparecer, porque acho que nós temos que falar e temos que nos ver. Para além disso, nós podemos fazer algumas intercalares telefónicas, mas simplesmente para isso, dizer, está tudo bem, podem ser 5 minutos ou menos, está tudo bem, não há nenhum problema, e falar um bocadito e mais nada. E, portanto, acho que isto não tem nada a ver, acho que a entrega da medicação a domicílio não tem nada a ver com a diminuição do contacto entre a pessoa com hemofilia e o seu médico. Acho que não. Ok. Não sei se o Dr. Francisco... Há aqui uma questão que se calhar não era habitual, ou melhor, sempre houve uma relação das pessoas com hemofilia com a farmácia dos seus centros hospitalares, mas, por exemplo, em Santa Maria essa relação não era direta. Provavelmente noutros centros hospitalares seria. E um protocolo como este traz um pouco ao de cima a importância também
dos setores e dos serviços farmacêuticos de um centro de referência. Eu gostaria só o Dr. Ramon tocou num ponto importante, que é a questão da prescrição médica e da qualidade da prescrição médica e da forma como a prescrição médica é feita, e depois todo o processo seguinte, que é o processo da assistência. Nós, no nosso hospital, nos nossos serviços farmacêuticos, tem um serviço de ambulatório que cede medicação a todos os seus doentes, sejam doentes de hemofilia, doentes oncológicos, doentes de diferentes patologias. E temos capacidade e estamos preparados tecnicamente para executar esse serviço na máxima qualidade e segurança e sempre com uma relação próxima com a clínica. E essa é a tradição do nosso hospital. Nunca houve um momento, a questão da hemofilia, já percebi que o Dr. Ramon já tivemos era cedida a medicação pela enfermeira no hospital dia. Nós, entretanto, conseguimos, mesmo antes do período pandémico, conseguimos alterar esse processo para que essa assistência fosse feita, tal como as outras patologias, nos serviços farmacêuticos. Isto também ajudou a que a implementação do processo pudesse ocorrer de uma forma mais pacífica, entre aspas, mais célere, mais amigável, porque havia já o contato da farmácia direta com o doente. Quando isso não acontece, se calhar as coisas podem ficar um bocadinho mais complexas. É assim, eu queria acrescentar mais uma coisa. Nós pensamos uma coisa, o farmacêutico não é meramente a pessoa que nos entrega a medicação. O farmacêutico é o especialista no medicamento. E nós, Francisco, as farmacocinéticas fazemos-las em comum, porque eles de farmacocinética sabem mais do que os médicos. Nós temos que apoiar-nos e aproveitar-nos dessa sua sabedoria para também nos ajudar, no fim, em tratar melhor aos nossos doentes. E, portanto, consideramos os serviços de farmácia como é o nosso enfermeiro pequenito do hospital. E eles sabem mais de medicamentos do que nós, sabem dos efeitos adversos, todas essas coisas. E acho que esta colaboração entre os serviços é o que faz grande um centro de referência. E acho que um centro de referência, se tem alguma característica, é precisamente essa, de ser multidisciplinar e poder aproveitar os conhecimentos de várias áreas diferentes para poder conjugá-las num objetivo comum, que seria o melhor tratamento da pessoa com hemofilia ou com outras coagulopatias congénitas. Doutor, sim, nós temos na hemofilia e nas outras coagulopatias são patologias multidisciplinares e um centro de referência que funcione como tal. Esperemos que um dia tenhamos algum que funcione com todas as valências requisitadas ou previstas na carta ou no caderno de encargos, mas é bom saber que pelo menos temos essa facilidade ou essa possibilidade de haver aí uma articulação entre serviços. Eu penso que na hematologia com os farmácias, os serviços farmacêuticos, é impossível evitar que isso aconteça, e o que nós queremos é que realmente esse tipo de abertura, que inclusive foi falado pelo Dr. Jorge Tomás no vídeo, de abertura e dos vasos comunicantes entre os departamentos, se expanda também a outras especialidades previstas nas valências dos centros de referência. O nosso tempo já vai longo. E não só os centros, também com vocês e com a associação. Nós temos que estar todos em conjunto e temos que fazer uma pinha para poder que isto funcione melhor, cada vez melhor. Sim, existem alguns ajustes a fazer e, obviamente, todos os centros de referência podem contar, como disse o Dr. José Feio, com a nossa crítica honesta e leal. E quando as coisas correm bem, cá estaremos para dizer que as coisas correm bem. Dr. Ramon sabe que assim é. Sim, sem dúvida. Esta associação pauta bastante por isso. Sim, identificamos o que ainda não está bem e tentamos ao máximo ajudar e contribuir, melhor dizendo, para que as coisas encarreirem e sirvam o desígnio como estão pensadas no papel. Meus amigos e minhas amigas, a nossa sessão está a chegar ao fim.
Eu agradeço a vossa presença e as vossas perguntas. Já são quase 8 horas, portanto estamos aqui há quase 90 minutos, mas a conversa foi boa e por essa razão não foi tempo perdido. Quero agradecer também aos doutores Ramon Salvado e Francisco Machado pela sua presença. Também aos doutores Jorge Tomás e José Feio pela participação no episódio. Uma palavra de agradecimento à Takeda pelo apoio dado. Aproveitamos para anunciar e falarmos aqui um bocadinho no final sobre os centros de referência, que em breve iremos disponibilizar o episódio número 1. Curiosamente este foi o episódio número 2, que acabou por sair mais cedo até por causa da data e da urgência em juntar este tema ao tema que celebramos no Dia Mundial da Hemofilia, mas em breve iremos disponibilizar o episódio número 1 sobre os centros de referência na nossa página de YouTube e também nas redes sociais. Temos que agradecer também à nossa produtora, a Follow Health, e à equipa do Paulo Moraes, que tem sido a todo o preço, melhor, a toda a ordem de grande profissionalismo e de grande disponibilidade. Um bem-aja a todos, um bom resto de domingo e muito obrigado. Obrigado a nós e sempre à vossa disposição. Obrigado.